Olá, pastor Ladistone Nascimento, mais uma vez, trazendo a reflexão desse dia tão maravilhoso de terça-feira. Estamos aqui dando continuidade às nossas reflexões sobre casamento, sobre família e relacionamentos. Hoje, iremos falar sobre sentidos do casamento na área da audição. A audição é a fonte de aprendizado e compreensão. Ouvir é a base para a compreensão. No casamento, um precisa ouvir o outro. O esposo precisa ouvir sempre a esposa também, da mesma forma, sempre ouvir o seu esposo. Além disso, o casal precisa discernir a voz que ecoa ao seu redor. O casamento não suporta uma chuva de opiniões alheia. Por isso, o casal deve ter muito cuidado com que voz está ouvindo no seu casamento. Um casal deve sempre, primeiro, ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a fonte da sua fé. Paulo vai dizer sobre isso em Romanos capítulo 10, versículo 17, dizendo: de sorte a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É necessário sempre ouvir no casamento, melhor dizendo, em todos os nossos relacionamentos, a voz do Senhor nosso Deus. Como é terrível estar com alguém que não nos ouve. Abraão ouviu a voz de Deus, falando sobre a sua família, e Abraão riu, Abraão sorriu, duvidando de que poderia ser pai, sendo já tão velho. Gênesis, capítulo 17, versículo 17, Sara, a sua esposa, fez o mesmo ao ouvir a promessa de Deus. Sara também na tenda, ela sorri. Quando Deus estava falando da promessa daquele casal de ter um filho. Então, o casal deve sempre ser praticante da palavra de Deus. E não somente ouvinte. Nós vemos isso em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Crer nas promessas do Senhor, por mais impossível que pareça, para os seus relacionamentos, você sempre deve ouvir a voz de Deus. Estamos falando do sentido no casamento. Falamos ontem, segunda-feira, sobre a visão, que todo casal tem que olhar para a mesma direção. É impossível um relacionamento quando um olha para um lado e o outro olha para o outro lado. Hoje estamos falando sobre a audição. Que voz que você é esposo, que você é esposa, você é amigo, você é amiga, pais, tem ouvido dentro dos seus relacionamentos. Volto a dizer, um relacionamento não suporta uma chuva de vozes ou de opiniões dentro do relacionamento. Em seu relacionamento, você tem ouvido um outro e a voz de Deus? Pense nisso e tenha um bom dia. Que a paz de Deus reine nos seus relacionamentos.